Bom, pessoal, vamos lá. Já terminando o nosso conteúdo sobre políticas, né? Nós já falamos de política monetária, política fiscal, política cambial e hoje nós vamos falar sobre um outro tema que é política externa. Bom, qual o objetivo de uma política externa? É direcionar um país acerca das suas ações no exterior. Nós sabemos que ninguém vive isolado, né? E com os países é a mesma coisa. Nenhum país, nenhuma nação, ela vive isolada. Então, a política externa é justamente o trabalho que uma nação tem com relação às outras demais nações, né? Então, é trabalhar, direcionar suas ações acerca de direcionar sua política, né, acerca das suas ações no exterior. As ações políticas externas podem ocorrer através de encontros de ministros, acordos bilaterais ou multilaterais entre países, relações diplomáticas, formação de blocos ou grupos e participações em missões de paz. Nós vamos ver mais adiante alguns conceitos bem interessantes. Bom, então, primeiro, o que é um diplomata? Diplomata, ele é um representante de um país de origem em outro país, tá bom? Então, ele representa um país de origem em outro país. Sua função é representar, é negociar acordos internacionais, é melhorar a imagem do país perante órgãos internacionais e é também assinar tratados internacionais. Então, essa que é a função de um diplomata. Nós temos também o embaixador. O que é o embaixador? O embaixador é a principal autoridade do Brasil no país em que ele reside, tá? Então, ele reside em outro país e ele é a autoridade do Brasil naquele país. Então, tudo aquilo que se direciona ao Brasil, o embaixador é a autoridade para representar aquele país, né? Ele é o chefe do corpo diplomático, então todos os diplomatas estão debaixo da autoridade do embaixador e ele representa o país perante outras nações, buscando melhorar a relação do país, então, com essas nações, né, com as demais nações onde ele reside. Bom, e o que é um acordo internacional que tantos diplomatas eles têm essa autoridade para fazer, passando também sob o aval do embaixador? Um acordo ou tratado internacional é uma aliança oficial realizada entre dois ou mais países. Então perceba que o acordo, então, ele é uma aliança, né, firmada entre dois ou mais países. Ela tem poder legal, então não é algo de brincadeira, ela tem poder legal e quando assinado passam a valer nos países onde houve o acordo. Então pode ser um acordo sobre qualquer natureza. Então quando há esse acordo, né, entre esses países, fica acordado, fica aliançado e aqueles países então eles vão cumprir esse acordo que foi feito. Geralmente são formados para resolver assuntos complexos, como questões de guerra ou ambientais. Bom, o que são os blocos econômicos? São associações realizadas entre países para facilitar o desenvolvimento desses. Então, os blocos são associações, são grupos, né, que eles se unem ali fazem essas associações para facilitar, então, o desenvolvimento desses países que fazem parte dessa associação, desse grupo. Elas facilitam, esses blocos econômicos facilitam o desenvolvimento do comércio entre os países que participam dessa associação, reduzindo tarifas comerciais, permitindo o tráfego de informações, bens e pessoas, né? Então, um exemplo de bloco econômico seria o quê? A União Europeia, o Mercosul. Então, o que acontece com os países que participam desse bloco? Eles têm redução de tarifas comerciais, o tráfego de informação, de pessoas é mais fácil, né? Então, você percebe, por exemplo, na União Europeia, né? Então, quando você entra em um país da União Europeia, você vai apresentar todos os seus dados. A partir do momento que você entrou naquele país, você tem acesso aos demais países, sem que seja necessário você passar por toda aquela burocracia de quando você entra no primeiro, entendeu? Por quê? Porque os países estão interligados. Então, se você chegou de
um país para o outro que faz parte da União Europeia, ali você tem um livre trânsito, não tem toda aquela burocracia quando você chega no primeiro. Então, isso que seriam esses blocos, vai muito além disso, né? Como eu falei, são acordos comerciais para melhorar o comércio, etc. Bom, falando também em política externa, a gente não pode deixar de falar sobre exportações e importações. O que são as exportações, pessoal? Elas indicam a saída de itens nacionais com destino a outro. Então, as exportações é quando sai um produto nacional com destino a outro país, né? As exportações, elas contribuem para o crescimento de um país, ampliando seus negócios para além do mercado interno, né? Então, perceba o quanto um país ele cresce quando ele manda os seus produtos para outros países, né? A empresa ganha, o país ganha, né? Por outras nações estarem conhecendo aquilo que é feito no seu país. Então, exportação é algo que o país só tem a ganhar. Por outro lado, nós vamos ter as importações. O que são as importações? Indicam a entrada de produtos do exterior em um país. Então, importações é o caminho inverso. É quando vem produtos de outro país para um determinado país, né? Por mais rico que seja um país, nenhum é autossuficiente, necessitando sempre de produtos que vêm de fora, né? Então, como eu falei, ninguém vive isolado, por isso que a política externa, ela é importante, porque todas as nações, independentes de quais sejam, elas dependem de outras pessoas, dependem dos produtos de outros países, né? Então, todo país ele tem que importar alguma coisa. Nesse sentido, as importações contribuem para o desenvolvimento das atividades de um país, né? Então, aquilo que o meu país não produz, ele não possui, eu vou buscar, então, com outros países. Então, por isso que é importante, né, ter boas relações comerciais, né, com outros países, etc. Bom, balança comercial. Então, exportações e importações são importantes para um país. Nós falamos isso agora. Essa troca comercial entre comprar e vender para outros países dá origem à balança comercial de um país, cujo saldo resulta da diferença entre importações e exportações. Então, a balança comercial seria isso, né? A diferença das exportações e importações. O saldo da balança comercial positivo, ele é denominado superávit. Quando ocorre um superávit? Quando as exportações superam as importações. Então, quando o país ele exporta mais, ele manda para fora mais do que ele recebe produtos de fora, então nós temos um superávit da balança comercial, né? Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos também de superávit e déficit em política fiscal, é outra coisa, tá bom? Então, superávit da balança comercial é quando as exportações superam as importações, são maiores. O contrário também ocorre. Quando o saldo da balança comercial é negativo? Quando é negativo, nós chamamos de déficit. E ocorre um déficit na balança comercial quando as importações são maiores que as exportações. Então, quer dizer o quê? Quando eu compro de um outro país mais do que eu mando, né? Para o país, uma balança positiva é sempre mais adequado. Daí a importância das políticas de comércio exterior. Então, o país ele sempre vai ganhar mais quando ele manda mais seus produtos para fora do que quando ele compra, né? Nós estamos, por exemplo, nessa época, aí voltando ali em política cambial, questão do dólar. Pensa se a gente comprasse muito no preço do dólar que tá. Se a gente compra muito do exterior, nós teríamos produtos muito caros, mais caros ainda do que nós já temos aqui. Então, é interessante para o país ele exportar mais. E aqui são algumas referências, tá bom, gente, que eu tirei aqui, tá? Eu convido vocês a estarem dando uma olhada, né? Tem o site do Portal da Educação, do Politize, tem o EAD Univale, falando sobre os acordos internacionais, o Mundo da Educação UOL. Então, convido vocês a estarem dando uma olhada. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.